Será que os criadores de Dark, o Baran bo Odar e a Iant Freeze pretendem continuar a série de alguma forma? E se não, o que eles estariam aprontando para o futuro? Eu te respondo isso agora. Oi você, eu sou o Léo Vitório e esse é o 9º vídeo. Meu Deus, eu perdi completamente o controle da situação. 9º vídeo do especial de Dark que tá rolando aqui no Segunda Tela desde que a 3ª temporada foi lançada. Já tem muitos vídeos esclarecendo algumas dúvidas que a série deixou. Se é a sua primeira vez por aqui, eu vou deixar todos esses vídeos reunidos numa playlist aqui nos cards. Mas só pra adiantar, eu já falei sobre o Alexander, sobre o Cego, sobre a foto da Sigmundus, sobre como a Cláudia descobriu a origem, sobre o Trio Infinito. Enfim, tem muito vídeo aí de Dark pra você se esbaldar caso seja a sua primeira vez aqui no canal. E se não é a sua primeira vez, provavelmente você deve estar pensando: ué, mas ele prometeu que no próximo vídeo ele ia começar a falar sobre os objetos da série. E eu prometo que eu vou sim falar sobre isso, mas como aconteceu naquele vídeo da Cláudia e da origem, tem algumas coisas que a galera tá me perguntando muito. Então eu achei melhor adiantar esse vídeo aqui, por exemplo, em que eu vou responder sobre uma possível continuação de Dark. Mas já me deixa te dar um spoiler. No próximo vídeo de Dark eu vou falar sobre o Noah, a cadeira e as crianças. Não tem como falar sobre uma possível continuação de Dark sem falar sobre os projetos que o Baran bo Odar e a Iant Freeze, os criadores da série, já têm engatilhados. Dark foi um grande sucesso, ainda mais depois dessa 3ª temporada, né, que explodiu de vez. Então é lógico que a dona Netflix não ia largar o osso, e assim que percebeu a qualidade das produções desse casal, já correu para fechar um contrato de vários anos. Só pra você ter uma ideia, a Netflix fechou esse mesmo tipo de contrato com criadores como Shonda Rhimes, a showrunner de Grey's Anatomy, o Ryan Murphy, o criador de séries de muito sucesso como Glee, e que já lançou projetos com a Netflix como The Politician e Hollywood, e com a Joan Cohan, que trouxe um dos primeiros sucessos da plataforma, Orange is the New Black. Ou seja, o Baran e a Iant estão ali num grupinho no coração da Netflix que é formado só por peixe grande. E antes mesmo de Dark ser renovada para a 3ª e última temporada, já começaram a vazar algumas informações sobre futuros projetos do casal com a Netflix. O primeiro deles é 1899. E aqui o Baran e a Iant vão abraçar com tudo o terror. E diferentemente de Dark, essa série vai ter como língua principal o inglês e não o alemão. Na verdade, a intenção é fazer uma mistureba de pessoas de diferentes países da Europa. Assim, os atores e atrizes do elenco principal com certeza serão bilíngues e de várias nacionalidades, uma coisa que a Netflix já testou com Sense8, lembra? Que saudade. Quanto à história, a gente ainda não tem muitos detalhes, mas a gente já sabe que vai se passar em 1899, como o próprio título condena, e envolve tripulantes em um barco de imigrantes que sai de Londres rumo a Nova York, mas que acabam encontrando um outro barco à deriva. E dentro desse segundo barco existe uma coisa monstruosa que vai transformar a vida de todos esses tripulantes em um verdadeiro inferno, um pesadelo em alto mar. O propósito da Iant e do Baran, segundo eles, é discutir com essa história o que nos une e o que nos divide, e como o medo tem uma grande influência nisso. Claramente, essa origem diversa de todos os personagens vai ser um ponto bastante abordado, assim como o clima ali da transição do século XIX para o século XX. Lembrando que mesmo em 2020, assuntos como imigração e nacionalidades ainda são assuntos que estão nas pautas dos jornais quase que diariamente. Mesmo sendo uma série histórica, ela ainda vai tocar na ferida de assuntos muito atuais. É algo muito diferente de Dark, começando pelo gênero em si, né, que é o terror, mas os executivos da Netflix já se pronunciaram sobre isso e disseram que estão muito confiantes na criatividade do Baran e da Iant, que já provaram e muito a capacidade deles com Dark, né? Os roteiros começariam a ser escritos agora em meados de 2020 e as gravações começariam ali no comecinho de 2021. Mas por conta da pandemia, eu imagino que não só as filmagens serão atrasadas, mas também a própria escrita dos roteiros. A sorte é que Baran e a Iant, por serem casados, moram na mesma casa e já devem estar adiantando bastante os processos, mesmo sem a ajuda de outros roteiristas, até porque Dark mesmo foi quase totalmente escrita pelos dois. Mas se engana quem pensa que 1899 é o único projeto em andamento desse casal. Em 2017, o autor alemão Daniel Kuhlmann escreveu um livro chamado Till, ou Tu em alemão. Um livro que foi super elogiado pela crítica na época. E o Daniel é muito amigo do Baran e da Iant, que quiseram adaptar a história para a TV e levaram o projeto para Netflix, que não pensou duas vezes antes de aceitar a ideia. E para entender essa história, a gente precisa mergulhar um pouquinho no folclore germânico, porque o protagonista é um cara chamado Tu Spiegel, eu acho que é assim que se pronuncia em alemão,
que apareceu pela primeira vez em um folhetim de 1500. Com o passar dos anos e das décadas e dos séculos, surgiram diversas versões sobre a vida desse homem. Sério, tem muito livro e filme sobre ele. Mas o Daniel pegou esse personagem histórico e escreveu um livro em que ele vive na mesma época da Guerra dos 30 Anos, que aconteceu ali no século 17, na região que hoje é a Alemanha e que envolveu diversos países da Europa. Aqui, o Tu é um homem que vive numa época extremamente violenta e cheia de fanáticos religiosos. Tanto que seu pai é assassinado depois de ser considerado pelo James I um bruxo. E, gente, isso não é spoiler, tá? É só um contexto ali da sinopse do livro mesmo. E para não ser condenado e morrer assim como o pai, ele vira um nômade que atravessa o Império em meio à guerra, sempre lidando e sendo confrontado com a morte, com a doença e com a fome. Basicamente, o Tu, ao longo da vida, se transforma num bobo da corte, um trapaceiro, um malabarista, uma figura que destoa e muito do cenário trágico em que ele vive. Afinal, ele é um bobo da corte vivendo no meio da guerra. E a proposta do livro é justamente mostrar esse personagem e o olhar que ele tem e a forma como ele encara as coisas que acontecem ao seu redor. E apesar desse livro ter uma proposta muito diferente de Dark, ele brinca com muitos personagens que não parecem estar conectados, mas estão conectados e muito pelas circunstâncias. E isso é bem familiar pra gente que é fã de Dark. Não sabemos exatamente a forma como Baran e a Yanti vão adaptar essa história. Talvez na série o Tu viva no século 21, ou talvez saia aparecendo em diversos momentos da história, já que no livro ele é meio que um bruxão que sai aparecendo e reaparecendo nos lugares. Mas eu acho que a certeza que a gente tem é que o Baran e a Yanti vão tentar mostrar, através desse personagem, como que a humanidade lida com a tragédia e com a guerra. E assim, só pra constar, Dark também faz esse tipo de coisa. Quando eles começaram a criar Dark, a proposta deles inicial era mostrar como a humanidade lida com o passado e como ela precisa ter cuidado pra não repeti-lo no futuro. E a gente sabe que apesar da série ter sim essa reflexão super profunda, isso foi feito de uma forma extraordinária e nem um pouco chata. E já que começamos a falar de Dark, vamos falar de Dark. O fim da série foi extremamente ambíguo. Primeiro porque, por um lado, abriu a interpretação que o Jonas, Marta e Cláudia conseguiram quebrar o looping de sofrimento que todo mundo estava preso nos dois mundos, mas por outro lado, a série abriu uma segunda possibilidade de interpretação, que a própria quebra do ciclo fazia parte de um ciclo muito maior. E a cena final chegou para complicar as coisas ainda mais, pois vimos alguns personagens no que seria o mundo original confraternizando, e no fim da cena, a Hannah, que estava grávida, decide nomear seu filho como Jonas. Essa sugestão do nome e a possibilidade da quebra do ciclo fizeram muita gente teorizar que Dark vai sim ter uma continuação e até mesmo uma nova temporada. Mas assim que a terceira temporada foi lançada, essa possibilidade já foi levantada pela galera do The Hollywood Reporter, que teve o privilégio de entrevistar o Baran bo Odar e a Yanti Freeze. E a última pergunta que eles fizeram foi: vocês sentem que ainda há uma história para ser contada no universo de Dark? Ou vocês sentem que esse ciclo já está fechado? Vocês sentem que esses personagens e esses mundos ainda têm algo a oferecer? E a resposta veio da Yanti: eu acho que há muito para ser contado. Eu amo o fato de existir tantas histórias escritas por fãs por aí, e tantas histórias ótimas. As pessoas escrevem sobre o relacionamento de Alexander e Regina e coisas assim. É incrível. Se você deixa o suficiente em aberto para que as pessoas despejem suas criatividades, de alguma forma aquilo viverá. Mas eu não estou disposta a preencher essas lacunas. Sendo assim, aparentemente nesse exato momento não tem nenhum planejamento de continuação. Mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo na era dos reboots e revivals e spin-offs. E como a própria Yanti já disse, há lacunas abertas. Talvez algum dia, em algum momento, eles decidam voltar para esse universo de Dark e nos contar, por exemplo, a história completa dos membros da Sic Mundus Creatus Est, ou da família Tannhaus, ou da Aerith Lux, que a gente viu tão pouco, ou até mesmo a história da Gretchen no mundo original. Eu totalmente assistiria uma série com a Gretchen como protagonista. Se você também apoia o spin-off Dark Gretchen, me fala aqui nos comentários. São várias possibilidades e Dark realmente nos presenteou com um universo extremamente rico de possibilidades e interpretações. Eu acho muito natural que a Yanti e o Baran queiram se desligar desse mundo por um tempo e explorarem até mesmo outros gêneros, algo que aparentemente eles vão fazer com 1899 e Tu.
Mas isso não fecha as portas para que eles queiram revisitá-lo em algum momento no futuro. Afinal, o que a gente mais vê hoje em dia são showrunners que juravam que não iam voltar a escrever sobre uma série, mas que acabaram repensando essa possibilidade, principalmente graças ao surgimento dos serviços de streaming, como Netflix, Amazon e etc. Me conta aqui embaixo qual história de Dark você gostaria de ver mais detalhada ou que você acha que daria um ótimo spin-off. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e lá no Instagram eu postei a árvore genealógica da série agora com todas as informações, incluindo da terceira temporada. Tem inclusive quem provavelmente sobreviveu no mundo original. Já já eu tô de volta pra gente falar mais sobre Dark. Tchau!